Você já fez uma avaliação para ver do que está abastecendo a sua mente? É, o que nós colocamos lá dentro, nossos pensamentos, refletem a nossa saúde mental. Então, desde a hora em que nós acordamos até a hora de dormirmos, estamos invariavelmente sempre estamos pensando. E aí, as boas lembranças são melhores de serem digeridas do que aquilo que nós não sabemos, do que o nosso dia a dia, porque as boas lembranças fazem parte de um passado que nos fez bem. Então, alimentando a nossa mente com isso, estamos tendo, no caso, bons pensamentos, mas estamos vivendo num passado, não estamos deixando o nosso presente se diluir e o tempo está passando. Então, o que significa isso? Que você tem um barco e ele está, por exemplo, nas águas, pode ser no oceano. O oceano, o mar está calmo, mas isso não significa que não possa ter uma tempestade, um vento mais forte, e ele pode não responder ao que o barqueiro ele quer. Então, é mais fácil ajustar as velas do que domar a tempestade. Para o ser humano, isso é impossível. Além do que, o barco só afunda com a água que vem de fora. Assim, a nossa mente, o que nós jogamos para dentro dela, isto vai sendo administrado e num futuro, nem tão longe assim, isto vão ocasionar doenças à nossa parte física. Então, o tipo de pensamentos influi no nosso físico também. Bons pensamentos é uma saúde muito legal, mas os que não são bons, eles terminam nos adoecendo. E aí, no meio de tudo isso, o que é importante? Isso não significa que na nossa lida diária nós não vamos ter as nossas tempestades. Sempre existem aquelas coisas que nos machucam ou nos contrariam, que não são de acordo com o que nós estávamos esperando. As coisas boas são fáceis de serem administradas, mas as que nos contrariam devem ser usadas para o nosso aprendizado. Mas em meio a tudo isso, entre bons e maus pensamentos ou fatos que acontecem na nossa jornada diária, nunca devemos deixar de olhar para o nosso próximo, porque ele pode estar passando por tempestades que nós nem imaginamos. E isto, se nós soubéssemos, talvez tivéssemos um outro olhar para esse nosso próximo, do que assim, só de olhar por ele e seguir a nossa caminhada. Quanto a isso, eu tenho uma história bonita para contar. Uma senhora de idade, ela entrou num hospital e foi esperar na sala de espera perto do bloco cirúrgico. As outras pessoas que estavam ali, provavelmente para ter notícias do seu familiar que estava sendo operado, eles ficaram olhando aquela senhora assim, de lado, de escanteio e tal, o que essa senhora queria fazer ali. E aí até uma moça chegou a dizer, ela deve estar esperando um cafezinho, sendo bem irônica.
E a senhora só olhava para um ou outro, mas aguentava, ficava muito tranquila, aguardando os acontecimentos. Nisto, uma enfermeira se aproxima dela e pergunta: "A senhora está bem aqui?" E ela respondeu: "Sim, eu estou bem." E continuou ali sentada. Passaram-se 2 horas, 3, até que, enfim, num determinado momento, abriu a porta do bloco cirúrgico e saiu um jovem médico dali. Ele abriu aquela sala e veio direto para a senhora e pegou nos ombros dela e deu um beijo na testa dela, o que deixou todas as pessoas que estavam à volta surpresas. O que estava acontecendo? E aí ele, depois disso, ele deu um abraço nessa senhora. E ela perguntou para ele: "Tudo bem com você?" Daí ele disse: "Sim, está tudo ótimo, correu tudo bem." E aí ele se virou para aquelas pessoas que estavam ali, também esperando por alguma notícia. Ele disse: "Esta senhora, um dia, ela me acolheu e ela sentiu o que eu estava passando. Era uma noite muito fria e chovia, e eu tinha já em outras ocasiões, por 2, 3 vezes, eu tinha batido na porta da casa dela e tinha pedido um alimento porque eu estava com fome. E naquela noite chovendo, ela me convidou para eu entrar na casa dela e ela repartiu comigo uma sopa que ela havia feito. E aí depois disso, ela deixou que eu tomasse um banho, me forneceu roupas quentes e terminou me adotando. E eu sou muito grato a tudo que ela fez por mim. E hoje eu sou médico e fiz a minha 1000ª cirurgia do coração e correu tudo bem. Graças a ela, eu estou aonde eu estou hoje. A bondade dela. E aí ele se virou para ela e disse assim: "Vamos tomar um café?" E ela disse sim. E aí ele perguntou: "Vão com bolo também?" "Sim, só se for de chocolate." E os dois saíram muito felizes dali, foram para uma pequena lancheria e foram lá degustar um café que tomando aquele café, eles aproveitaram e curtiram a companhia um do outro. Então, esta pequena história é para ilustrar que não importa o que você está passando, olhe para o seu próximo e faça o melhor por ele. Pode ele estar naquele dia em que a tempestade está batendo na vida dele. Então, de uma forma ou de outra, algum dia você vai ter uma recompensa, porque aquele que nos observa e que tudo sabe, sabe das nossas dificuldades e ele um dia recompensa. Não que nós vamos fazer o bem esperando a recompensa. Não, fazer por fazer para ajudar aquela pessoa que está precisando. E em meio a isto, a vida continua e depois ela traz, na hora certa, ela traz o nosso resultado, algo de bom que talvez nós nem estávamos esperando. Para esta semana fica essa minha reflexão. Espero que vocês gostem e nas próximas semanas eu volto com um outro tema e um outro pensar sobre o que está acontecendo. Fiquem bem, na paz do Senhor e até a próxima semana. Tchau!